Geração Sem Filtro está no ar, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ora Pois. Estamos aqui prontos para mais uma conversa sem filtro, né, Kátia? Aliás, eu ia falar conversa a dois, mas na verdade, conversa agora com milhares de pessoas que nos assistem. E o que nós sempre falamos, é importante que essa pessoa não só assista, mas participe. Olá a todos, será um prazer e uma alegria imensa estar aqui com vocês. E eu já peço para partilharem, já comentarem, que às vezes daquilo que nós vamos falar aqui, pode ser que seja o caso dessa pessoa. E é tudo tratado sem filtro, às claras, né? Eu costumo falar, aquilo que nos fala lá fora, né, se fala aqui às claras. Esclarece, esse podcast realmente acrescenta. Inclusive hoje nós vamos falar de mais um tema sem filtro, que é qual mesmo? A culpa. Aliás, né, tá aqui. Como lidar com a culpa? Existe a culpa que nasce do erro, mas existe também a culpa que nasce da opinião dos outros. São duas vertentes que nós vamos abordar hoje aqui no programa e tem muito para se falar, né? Quando a culpa, por exemplo, quando eu carrego a culpa, quando a culpa vem através de um erro, quer dizer, aquilo é um peso. E enquanto a pessoa ela não chega ao arrependimento, enquanto ela não quer ser ajudada, né? Ela vai carregando aquele peso e ela vai se culpando. Tu sabes que e poucas pessoas sabem disso, o significado da palavra culpa. Sabes qual é? Já paraste para pesquisar alguma vez? Não, por nem acaso hoje. Não. Eu ainda não pesquisei. Ó, palavra culpa significa sentimento doloroso. Então, né, explorando essa primeira vertente da culpa, né? A pessoa que normalmente tem culpa no cartório, ela carrega uma culpa porque literalmente ela fez algo errado. Ela, né, em algum momento comprometeu a conduta dela, se comportou de forma errada. Então, ela sente uma dor, né, esse sentimento doloroso. E por mais que ela tente avançar, por mais que ela tente progredir, sempre fica dentro dele ou dela algo mal resolvido, né? Então, eu penso assim, se nós temos a cabeça para pensar, né? É verdade. E quando nós carregamos uma culpa, esse sentimento, ele vai crescendo até eu tomar uma atitude. Porque nós vemos assim, às vezes, quando a culpa é mediante as circunstâncias que a pessoa viveu e ela carregou a culpa porque ela errou. Então, quer dizer, ela precisa de parar para refletir em se perdoar. É um ponto. Quando a culpa é com outros, ela precisa de perdoar. A culpa é uma marca. Eu vejo assim, né? A culpa, no fundo, é uma marca que fica ali. E só vai ser resolvida, primeiramente, se a pessoa assumir, né? For humilde para assumir, for sincera para assumir e resolver essa questão. Não adianta tentar empurrar com a barriga, não adianta tentar seguir adiante. É aquilo que eu falava há pouco. É a pessoa que quer construir uma casa, ela foca muito em chegar no telhado, mas ela compromete o fundamento. E chegando no telhado, quando ela chegar próximo, né, da conclusão, ela vai lembrar que tem alguma coisa mal resolvida lá atrás que vai dar problema. E a pessoa que carrega uma culpa, carrega um peso, né? Ela carrega esse sentimento doloroso. E por isso que dá para anestesiar. A pessoa às vezes tenta se refugiar no trabalho, relacionamento, e faz isso, e faz aquilo, mas a culpa está lá. E quando a pessoa está sozinha, ela vai se encontrar com essa culpa. E ela vive com essa dor. Não é? Todo dia ela vive com essa dor, com essa consciência pesada. Porque é aquele sentimento que perturba ela. Para onde ela quer que ela vá. É assustador pensar que existem, não somente jovens, mas muitas pessoas, não é? Muitas pessoas que carregam esse sentimento doloroso chamado culpa há décadas, anos, meses. Essa pessoa não conta, não fala para ninguém, mas está ali. Algo que ela fez, que ninguém sabe, mas na consciência dela está ali. O erro, a falha, não é? Agora, claro, resolver a culpa nesse sentido
aquilo que nós falávamos há instantes, é preciso, não é pessoa ser humilde, reconhecer, porque precisa reconhecer. Às vezes a pessoa, ela nunca assume a culpa dela. Sabes de quem que eu lembro? Hoje está boa a conversa, estamos aqui, né, a dois, ninguém não tem convidado, mas nós estamos aqui. Eu lembro de Adão e Eva, porque a humanidade já começou assim. Eles pisaram na bola, fizeram errado. Há dúvidas relativas a isso? Não. Né? O texto é claro. Eles erraram. Só que quando foram confrontados com a culpa deles, com o erro deles, o que Adão fez? Não, eu não fiz nada. Culpou. Quer dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Tu foi lá em Eva. E aí, Eva? Yeah. Não, eu não. Eu não, foi a serpente. Quer dizer, fugiram da culpa. Um problema que era tão simples de ser resolvido. Só assumiram, errei. Falhei, afinal de contas, quem nunca erra? Quem nunca falha? Mas olha a consequência. Aí temos tantos outros. Né, Eu lembrei de um que teve várias consequências ao longo da vida dele, o rei Davi. Uhum. Né? Sim. Né? E ele teve que reconhecer, ele teve que ir até Deus, né? Reconhecendo o erro, porque ele errou. Não vamos estar a entrar aqui em detalhes, mas ele errou e aí teve várias consequências, mas ele teve que reconhecer, não. Quer dizer, teve que se humilhar perante Deus para realmente aquela culpa sair, porque, né, E nós estamos a pontuar aqui, não de forma religiosa, mas de maneira nenhuma, sim. Né? Mas estamos a pontuar casos bíblicos porque são inúmeros os exemplos. Às vezes as pessoas até se questionam e falam assim, mas será que a Bíblia é tudo isso mesmo? Foi escrita por homens, não tem inspiração. Mas a prova que a Bíblia é algo verdadeiro e tem obrigatoriamente que ter um peso, é justamente porque a Bíblia não contém só histórias de acerto. Se fosse algo escrito por homens, então iria estar tudo ali perfeito, só falar de coisa boa, só falar de exemplo, né? Mas não é isso que acontece. Ela deixa registrado, por exemplo, e falando desse tema de hoje, da culpa, né, pessoas que erraram, mas não assumiram, não se livraram do peso da culpa. E é aquela máxima que nós ouvimos. Inteligente é quem aprende com os próprios erros, mas sábio é quem aprende com os erros dos outros. E quando nós olhamos para o texto, é para aprender com esses erros. É possível viver sem culpa. E eu trouxe aqui uma história, que depois já eu vou ler aqui a minha historinha. Tem história hoje. Trouxe a história de sabedoria. Já vai estar ali, já está. Então, quer dizer, isso é muito profundo, né? Isso é muito... Por exemplo, né, eu lembrei de Zaqueu. Zaqueu, ele comprometido completamente, né? Explorava o pobre, fazia um monte de coisa errada. Mas um dia desceu e se consertou, falou. Assim, né? Desculpa, Josué, de cortar. A pessoa, ela precisa realmente de reconhecer. Porque nós também vemos que se ela não arrancar aquela culpa, se ela não pede ajuda, aquela culpa ela vai trazer graves consequências. Eu lembrei de Judas. O que aconteceu com ele? Sim, verdade. Aquela culpa levou ele à destruição, ao suicídio. Então nós podemos perceber que até mesmo agora a pessoa que nos acompanha, esse jovem, que carrega essa culpa, ele precisa eu preciso pedir ajuda e de querer se libertar dessa culpa, porque se ele não se liberta dessa culpa, essa culpa ela vai há anos e anos e só vai corroendo e contaminando a vida da pessoa, porque é um peso, é uma dor, lá está, é um sentimento ruim que a pessoa carrega. E é algo atual. Isso aconteceu com Judas e tem acontecido. Não é porque... Isso é importante falar. Nosso podcast aqui não tem o sentido só de entretenimento, mas é justamente de falar daquilo que ninguém fala. Aonde que nós ouvimos falar de culpa? Mas quantos jovens, quantas pessoas estão sendo arrastadas por um sentimento doloroso de culpa, inclusive se suicidando, acabando com a vida, jovens, pessoas até com mais idade. Então, são assuntos que têm necessidade de ser falados, de serem abordados e serem explorados. E existe, é uma dor, né, um sentimento doloroso, mas que não é uma obrigatoriedade a pessoa carregar.
ela pode ser livre, repito, sendo sincera e resolvendo o que tem que resolver. Usar a inteligência. Não é? Usar a inteligência, não usar o coração. E deixa eu só acabar aqui esse raciocínio, Kátia, porque às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu resolvo isso? Né? Como que eu resolvo? E tem coisas que eu não preciso me dirigir a ninguém, porque o erro não foi contra ninguém. Né? Por exemplo, eu errei contigo. Eu vou me resolver entre mim e está tudo certo. Não, se eu errei contigo, eu carrego uma culpa com algo que eu fiz contigo. Por exemplo, eu lembro que no relacionamento que eu tive, que chegou, infelizmente, eu não me orgulho de falar isso, mas foi uma coisa que me marcou, num caso que houve traição, e pronto, cada um foi para o seu lado e seguiu em frente, mas eu lembro que eu fiquei com aquela culpa, porque a pessoa não sabia. A pessoa não sabia, mas aquilo ficou dentro de mim. Então, até eu falar com a pessoa, eu não consegui ter paz. Eu não consegui, eu precisei resolver com a pessoa. Porque, repito, quando é uma coisa que diz respeito a mim, tudo bem, eu vou me resolver e está tudo certo. Mas se eu errei contigo, e essa culpa está aqui, me consumindo, eu preciso me retratar contigo. Não adianta eu só fazer de conta que está tudo certo. Eu preciso me retratar. E muitas pessoas não têm coragem para fazer isso. Porque é preciso pedir perdão. É preciso assumir o erro. É preciso assumir a falha. Não é preciso assumir a fraqueza. E a pessoa não quer dar uma de fraco, só que se sujeita a essa dor que consome. Porque a culpa, por um lado, é um ponto bom porque ela aponta. Tu erraste. Tu fizeste algo que foi contra o teu ideal, tu fizeste algo aí que não está certo. Precisas de consertar. Né? Então, quer dizer, está aí uma dica para quem, de repente, hoje, tem sido escravo da culpa. E eu acredito que todos nós fomos um dia. Sim. Tu já foste escravo? Já fui muito escrava. E dói. E já tive algumas consequências, não é? Mas quando eu resolvi, é um alívio. Quer dizer, não carregamos mais um peso. Mas tem que haver uma atitude, tem que haver uma sinceridade, primeiramente. E também podemos aqui mencionar, às vezes, aquela culpa dando exemplos. Que a pessoa, ela quer ir para a faculdade e ela pensa, vou estudar, vou seguir aquela profissão. E o pai ali, né, um familiar, às vezes comenta algo. Olha, mas é melhor assim, quer dizer... porque aí já entra nesse segundo tópico da opinião dos outros. Sim, da opinião dos outros. Porque uma coisa é a culpa que eu carrego, porque pronto, eu errei. Sim. Enquanto eu não resolver esse problema, eu vou carregar essa culpa. Tem como resolver, repito. É bom pontuar isso. Tem como. Mas outra coisa é a opinião dos outros. Né? Por exemplo, eu carrego culpa porque o meu pai falou que eu teria que seguir medicina e eu não segui. Então eu me sinto culpado. E tem inúmeros jovens. Aliás, né, que estão hoje num curso, que estão numa faculdade, que estão em lugares que não era suposto estarem, mas tudo para corresponder, né, à expectativa de alguém. Isso é frustrante, não é só o peso da culpa de não corresponder, né, mas sempre ficar preocupado em querer agradar, em querer, enfim. Da pessoa achar, eu não sou bom o suficiente só porque não fiz, né, não cumpri, quer dizer, e isso a pessoa vai, isso acaba por ser uma culpa que a pessoa vai carregando. Na verdade é um leque muito grande. Ela decepciona pessoas, decepciona pais. Vai ser normal. Mas lá está, carregando essa culpa, ela vai ficar... Sabes que eu acho que um problema também muito grande hoje é a facilidade com que nós damos o comando da nossa vida para as pessoas. Não é? A pessoa dá o comando das decisões da vida dela para qualquer pessoa. E se não atende ao capricho ou ao ideal de qualquer pessoa, a pessoa já se sente culpada. Essa culpa não é boa. E é uma culpa que não nos pertence. Não pode me pertencer a expectativa do outro. Porque eu não controlo a expectativa de ninguém. Eu não tenho esse poder, eu não consigo. Eu consigo dar o meu melhor. Eu vou correr atrás dos meus objetivos, do meu sonho. Mas o que as outras pessoas vão expectar a meu respeito, eu não consigo, né? E lá está, nós estamos aqui falando sem filtro, mas a geração que nós vivemos é uma geração que realmente às vezes até se corrompe, né? Por conta da culpa dos outros. E o medo de desagradar ou ser rejeitado. Como nós falamos até no podcast do Conectado, né? Então, quer dizer, nós vemos que é importante a pessoa avaliar. Eu posso ser livre, mas eu preciso de tomar uma atitude.
Porque cada um tem que tomar a decisão de, olha, tanto a culpa que eu carrego por causa de um erro que eu cometi, ou a culpa que realmente imposta pelos outros. Assim, eu acho que é inteligente a pessoa sempre fazer essas duas perguntas. Essa culpa, ela está a me ajudar a corrigir algo? Por exemplo, aquela culpa que vem com uma acusação, né? Eu errei com alguém. Essa culpa, ela vem para me, de alguma maneira, levar a corrigir, pedir perdão, fazer o que tem que ser feito. Então essa culpa precisa, né, de uma atitude no sentido de fazer o que precisa ser feito, né? E no outro sentido, ou está a me fazer sofrer sem solução. Porque essa culpa da opinião dos outros faz isso. A pessoa carrega a culpa, mas ela não consegue resolver no sentido dessa culpa, porque não depende dela, depende exatamente da expectativa dos outros, né? Então, nem toda a culpa merece ser carregada e algumas pessoas precisam de assumir para realmente... E ó, eu lembrei aqui, para não esqueceres da tua história. A minha historinha eu vou contar, tá? Daqui a pouquinho. Prepara aí a tua história. E eu queria, inclusive, essa frase, eu vou até falar aqui para a câmara, para guardares, porque de repente né, a tua situação de hoje. Existe a culpa que nasce do erro, mas existe também a culpa que nasce da opinião dos outros, que é exatamente essa frase que nós temos aqui. Então guarda isso, para que mediante isso tu possas tomar uma atitude, claro, se é o teu caso. E a historinha de hoje, está pronta já? É assim, então. Vamos lá. A pedra da culpa. Pedra da culpa. Um jovem procurou um velho sábio e disse: carrego uma culpa tão grande que sinto como se tivesse uma pedra presa ao peito. Não me importa para onde eu vá, ela pesa sobre mim. O sábio entregou-lhe uma pedra enorme e pediu: carrega-a durante um dia inteiro. Ao amanhecer do dia seguinte, o jovem voltou exausto. É insuportável, disse. Não consegui pensar em mais nada além do peso. O sábio então perguntou: a pedra ficou mais leve porque você carregou o dia todo? Não, ficou igual. E porque continua carregando a culpa da mesma forma. Se ela serve apenas para lembrar o erro, aprenda a lição. Se você já pediu perdão e fez o possível para reparar o dano, continuar se castigando não muda o passado, apenas impede que você construa um futuro melhor. O jovem permaneceu em silêncio, né? Assim, muito atento. O sábio sorriu e concluiu: a culpa é uma boa professora, mas uma péssima companheira de viagem. Ih, peraí. Ainda não acabei. Peraí, aponta aí. A culpa é uma o quê? A culpa é uma boa professora. Mas uma péssima companheira de viagem. Essa daí tem que apontar. Essa daí aprenda com ela. Repare o que puder e depois siga em frente. Quem insiste em carregar a pedra esquece que tem as mãos livres para fazer o bem. Moral a verdadeira sabedoria não está em viver preso à culpa, mas em transformar o arrependimento em mudança e crescimento. Lá está, a pessoa carrega a culpa, mas para que realmente ela seja dissolvida a culpa, ela precisa eu preciso pedir ajuda, eu preciso tomar uma atitude, né? E fazer o que tem que ser feito. Eu acredito que venho para nos tornar pessoas melhores, porque quando há erro, mas há também aprendizagem com o erro, a pessoa se torna melhor, já foi produtivo. Claro, vai ter a consequência, nós sabemos disso, todo erro tem a sua consequência. Mas se eu aprendi com o erro, eu já vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Isso é, né, o que a pessoa tem que buscar. E, repito, nós não estamos aqui tratando de religião, nem esse é o objetivo do podcast, mas não tem como falar vamos falar assim, de libertação, né, de culpa, sem falar do único que pode literalmente arrancar esse peso. Sim. Que é o Senhor Jesus. Não tem como. Ele é perito em fazer isso. Quantas pessoas, falamos aqui de Zaqueu, né, pontuamos aqui o caso de Davi, falamos de Adão e Eva.
E se fôssemos falar de mais pessoas, quer dizer, em Jesus foi encontrado esse recomeço, esse perdão, se tornaram pessoas melhores. E isso é possível para todos, não é? Inclusive nós sempre pedimos para essa pessoa deixar o like, deixar, compartilhar, fazer esse canal chegar, né, às 4 partes desse Ser país, apoiante do né? canal do Ora Pois, Apoiar, né? exatamente. Mas também é importante, nos comentários, essa pessoa compartilhar as suas experiências, seja de algo que viveu e venceu, sejam pessoas que estão, ou jovens que estão agora a passar por tantas lutas e querem desabafar, querem deixar o seu comentário, seu pedido de ajuda. Nós estamos aqui porque nós vencemos. Sim. Nós passamos por isso. Nós não estamos a falar de algo decorado. Inclusive a Camila, não é? No outro podcast, ela falou aqui, É verdade. Camila, né? Ela muito até falou forte. que foi lá na janelinha falar com Deus, quer dizer. Em casa, né? Não estava em igreja, Não não tava. conhecia igreja nenhuma, mas quer dizer, creio no sobrenatural. Às vezes a pessoa crê, eu creio no universo, eu creio nisso. Mas crenças que têm levado aonde? Está aí o peso da culpa, né? De repente, por exemplo, né? Pronto, vamos terminar, já estamos chegando aqui na reta final, mas com certeza ele deve estar nos acompanhando agora, mas eu sempre vi em alguns momentos na vida do meu pai, derivadas, um dia nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, sobre a infância e tudo mais, mas a vida dele, sentimentos de culpa que ele carregava, e eu via o quanto ele sofria, mesmo, né, tendo ali uma fase da adolescência, mas eu via, né, a culpa, né, e até ele resolver o problema. Foi um caso que eu tive próximo, né, que eu consegui ver, né, o quanto custa, o quanto dói e o quanto realmente é preciso ajuda. E marca, né? Precisa E a pessoa precisa de realmente assumir que ela precisa de ser livre. Então, não é uma conversa aqui de dois, não são milhares de pessoas agora sentadas aqui à mesa que podem usar exatamente os comentários para compartilhar, falar, dividir experiências, como nos abençoa, não é? Como acrescenta na nossa vida, não é? Josué, e eu vou então falar aqui lá de Salmos, disso da culpa, né, que a pessoa pode estar a carregar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quer dizer, feliz a pessoa que ela carrega a culpa por um erro, mas ela se decidir pedir ajuda, lá está, nesse momento ela até vai lá como a Camila, vai lá na janelinha, não sei, né? Toma uma atitude realmente de se libertar dessa culpa. E buscando ajuda no Criador também, né? E eu tenho a certeza que... E tanta coisa para falar, né? Se pudesse, ficava aqui virando, né, a noite, virando o dia, porque é muita coisa para falar. Mas tem uma má notícia. Sabes qual é? Vamos chegando no final. Mas, semana que vem, nós vamos estar de volta com todos. E, repito, é importante comentar, compartilhar, fazer chegar esse vídeo, esse podcast, esse canal, o mais longe possível, né? Para que então nós possamos continuar a tratar de vários assuntos sem filtro. Repito, vocacionado, direcionado a toda a malta jovem, mas não somente, mas a todo tipo de pessoa, principalmente que carece, que precisa, né, de ajuda, que quer buscar conteúdo que agrega. Bem, Kátia, muito obrigado. E mais uma vez, minha fiel escudeira, sempre aqui junto comigo. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer muito grande. Voltaremos na próxima semana com a Geração Sem Filtro, aonde a verdade não é editada. Até à próxima.